Oi, Chuchu, tudo bem com vocês? Vamos falar de literatura. Em aulas passadas, nós fizemos assim um panorama histórico-literário de todos os movimentos não, estilos, né, literários que foram surgindo. Iniciamos pela Idade Média, lembra? Falamos do trovadorismo, das cantigas, depois uma sucessão de estilos literários. Depois do trovadorismo, entramos no humanismo, lembrando que lá na Idade Média, Deus, centro do universo, nesse período de transição no humanismo, o homem passou a olhar mais para si, para a sua capacidade de descobertas, e o humanismo, o nome está dizendo o próprio homem como centro do universo. Deus foi colocado assim um pouquinho de lado. Depois do humanismo, a gente entra no classicismo, um movimento, né, literário, dentro do renascimento das ideias, das artes, da filosofia, tudo que se pode levar em conta com a nossa mente. Do classicismo, o homem volta-se mais um pouco para Deus, começa a viver nesse conflito, nessa dualidade entre Deus e o diabo, céu e inferno, vida e morte, pecado ou santidade. Depois disso, esse homem começa também a viver uma inquietude e precisa voltar à antiguidade clássica. Aí vem o arcadismo ou neoclassicismo, volta-se a beber lá na antiguidade clássica, só que, obviamente, com características mais atuais. Fuga para o campo, né? Elementos pastoris, essa é a característica do arcadismo. Depois do arcadismo, a gente entra no romantismo. O nome está dizendo romance, a idealização. Hoje, quando você fala que alguém é romântico, associa-se a uma pessoa sonhadora, a uma pessoa que é muito desligada da realidade, vive mais na subjetividade. E com o romantismo nós temos 3 gerações. A primeira, né, a geração indianista, nacionalista. A segunda é a do mal do século, do pessimismo, da depressão. E a terceira geração, que é a do condoerismo, né, da liberdade. Depois a gente tem o realismo, o naturalismo, onde se volta mais para os aspectos sociais da sociedade e também da ciência, né? Realismo, naturalismo, respectivamente falando. Aí nós seguimos com o parnasianismo, o simbolismo, né? O parnasianismo, aquela coisa daquela coisa certinha, arte pela arte, volta-se a questão lembrar da metrificação, e aí paramos no simbolismo. Esse negócio todo de literatura sempre voltado para a Europa. Vocês lembram quando nós falamos da literatura africana, nós falamos também dessa questão da alienação? É mais ou menos isso. Todos os artistas, a maioria deles, viajava para a Europa, buscava lá a sua especialização, vamos dizer assim, e trazia para o Brasil uma produção literária baseada naquilo que se estudava na Europa. Porém, chegou uma época onde havia necessidade de se romper com tudo isso. O novo precisava chegar. E como tudo que é novo assusta, tudo que é novo causa certo medo, às vezes a gente prefere ficar acomodado àquilo que a gente já conhece, a arriscar, a ousar naquilo que é novidade. Estamos falando nada mais, nada menos do que a Semana de Arte Moderna, pré-modernismo, um movimento literário que nasceu justamente de todas essas inquietações. Ela aconteceu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal, em São Paulo, e apresentou música, dança, pintura, escultura, literatura de vanguarda, claro. Aqui a gente tem uma figura, né? Semana de Arte Moderna, um catálogo de exposição em São Paulo, em 1922. Os artistas, os músicos, os dançarinos, os pintores se reuniram nesse evento que chamou a atenção da sociedade. Porém, como eu já disse, aquilo que é novo às vezes assusta, às vezes causa impacto
E foi exatamente isso que aconteceu na semana de 22, chamada Semana de Arte Moderna, o pré-modernismo, a semana que vem anteceder esse estilo literário que nasce dos anseios dos artistas. Ultimamente nós vimos muitas pessoas indo para as ruas, brigando pelo fim da corrupção, justo, necessário, porque ninguém aguenta mais. Essas manifestações, elas aconteceram por conta de todo um cenário político que nós vivemos recentemente. Desordem, desigualdade social, que mais? Essa nossa dependência de outros países, essa monopolização e vamos dizer assim, apadrinhamento, corrupção, tudo isso levou o povo às ruas a manifestar, a brigar pela sua pátria, o sentimento de amor ao Brasil. Nessa época, também se viviam umas inquietações. Aqui eu tenho um quadro de Tarsila do Amaral. Eu falei que a Semana de Arte Moderna reuniu pintores, escultores, dançarinos. E eles viram que havia essa necessidade de mudança. Vamos quebrar um pouquinho com esse padrão europeu, vamos voltar também, nos voltar para a nossa pátria, para aquilo que nós também sabemos fazer. Só que a reação do público com esse tipo de pintura, que a gente tem uma do Menotti Del Picchia, iniciou uma conferência e iniciou também assim, uma grande confusão. As pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de arte. Isso causou assim, um grande burburinho, uma inquietação também, houve vaias, houve aplausos, houve críticas, porque estava se rompendo com um padrão baseado em tudo aquilo que se via até a presente data. Semana de Arte Moderna, ela não representou uma mudança imediata nas artes brasileiras, porém ela desencadeou uma efervescência cultural que consolidou o modernismo no Brasil. Então a Semana de Arte Moderna, essa polêmica toda em si, sobre o que foi produzido, sobre o que foi apresentado, sobre essa mudança baseada nas vanguardas europeias, cubismo, dadaísmo, futurismo, tudo aquilo que eles viram por lá, os artistas foram trazendo para cá para o Brasil. E aqueles mais conservadores, mais amantes da literatura, os poetas parnasianos, por exemplo, não gostaram muito daquilo que viram. E isso causou assim, uma grande, como diz, efervescência cultural. A Semana de Arte Moderna. Entre vaias e urros do público, Ronald Carvalho declamou Os Sapos, de Manuel Bandeira. Grava esse título, pesquisa e leia, tá? Ridicularizando os poetas parnasianos. Então, quando Manuel Bandeira escreve e ridiculariza vamos dizer assim, um grupo de escritores apaixonados pelo parnasianismo, obviamente isso vai causar uma loucura na plateia, as pessoas vão vaiar, outros vão aplaudir, foi isso que aconteceu. Aqui eu tenho a capa de uma revista chamada Clason, e também aconteceram os manifestos. Eu falei agora, né, de manifestações que aconteceram no Brasil, tem acontecido, qualquer coisa, fecha-se uma avenida, ateia-se fogo nos pneus, faz uma manifestação, briga por alguma coisa, chama a atenção das autoridades. Nessa época a gente teve também algumas manifestações, os manifestos Poesia Pau Brasil, Antropófago e Nhangaçu Verde e Amarelo. Verde e amarelo está ligado o quê? Com o Brasil, né? As cores da bandeira. O antropófago é isso mesmo, de comer, né? Devorar. E a poesia Pau Brasil. Pau Brasil, você lembra da nossa árvore, foi plantada aí quando começou a colonização. Essas revistas, Claxon, revista da antropofagia, Terra Roxa e outras terras, Estética, Festa Verde, e a revista, faziam essas divulgações, compartilhavam com as pessoas esse anseio dos artistas. E esses grupos, Pau Brasil, Antropófago, Verde e Amarelo, Grupo Modernista Regionalista de Recife e Grupo de Porto Alegre. Foram essas
manifestações que foram surgindo nessa época como cenário para para um novo estilo, uma nova maneira de se fazer arte. Temos então o modernismo. O modernismo, gente, vem representar o rompimento de artistas e intelectuais com a arte acadêmica e o tradicionalismo cultural brasileiro. Aquilo que, vamos dizer assim, estava se acostumado há muito tempo. Eles eram influenciados pelo movimento de vanguarda na Europa, os artistas, né? Eles tiveram uma postura mais destrutiva em suas produções artísticas. E isso causou, assim, espanto. Falei há pouco das vaias, dos urros, quando foi declamado o poema de Manuel Bandeira. Sabe de uma coisa? Quando você já viu assim, sai em cartaz um filme qualquer filme aí, lança-se, sempre tem alguém, um crítico de cinema, que vai escrever sobre aquele filme. Vai escrever coisas boas, se ele achar que o filme é bom, ou coisas ruins, se ele achar que o filme não é legal. E quando nós vamos, pelo menos eu gosto de fazer isso, eu vou dar uma lida, quando eu não sei do que se trata o filme, até porque eu não gosto de spoiler, não gosto de saber do que trata, eu vou dar uma lida num crítico de cinema, conceituado, a opinião dele acerca daquele filme, para, às vezes, despertar mais ou menos interesse em assisti-lo. Só que naquela época também havia as pessoas, né, como Monteiro Lobato, por exemplo, conceituadíssimo em literatura, conceituadíssimo em arte. E a opinião dele pesou a certa altura nesse período tão conturbado. As características da Semana de Arte Moderna. A ausência de formalismo, então é quebra de padrão. Ruptura com academicismo e tradicionalismo. Eu vou deixar de ser tradicional, vou ser mais, como é que eu vou dizer? Você deixa de ser tradicional, você passa a ser mais espontâneo. Crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas que eu falei há pouco, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo. Valorização da identidade cultural brasileira. Assim como naquela aula da literatura africana, a fase onde os autores se voltaram mais para o seu país, para a sua terra, para a sua gente, para o seu orgulho, os artistas modernistas estavam se voltando para a cultura brasileira, deixando um pouco de lado aquele modelo europeu que vinha só se sucedendo estilo após estilo literário. Isso também aconteceu, gente, no romantismo. Lembra da primeira fase, a indianista, a nacionalista, onde os autores passaram a valorizar mais a figura do índio como herói nacional? Pois é, aqui os modernistas quebraram um pouco esse padrão europeu e partiram para o novo, partiram para aquilo que veio também a assustar muita gente. Fusão de influências externas aos elementos brasileiros. Eu não vou desconsiderar o que é europeu, mas eu vou valorizar o que eu tenho aqui, tá? Experimentações estéticas. Eu coloquei aqueles quadros no início, aquelas pinturas, são modelos novos que trouxeram opiniões bem diferentes uma das outras acerca daquilo que estava se vendo. Liberdade de expressão, eu poder falar o que eu quero, do jeito que eu quero. Nós vemos muito isso hoje, principalmente com a internet. As pessoas têm escrito, têm gravado vídeos falando o que querem, inclusive sobre outras pessoas. Em rede social nós vemos muito isso. Uma pessoa posta uma foto sua, e vai lá outra pessoa vai lá e faz um comentário, às vezes é maldoso, escarnecedor. Isso aí é liberdade de expressão, é bom a gente refletir sobre isso, tá bom? A aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar. Por isso, hoje, nós fizemos uma aula sobre regência, e eu falo da variedade padrão, da variedade popular. Tem muito isso no modernismo. Quebra-se um pouco as regras gramaticais nos poemas, né, nos textos literários. Temáticas nacionalistas e cotidianas. Falar do que é típico, falar daquilo que é comum.
Aqui a gente tem um quadro, né, da Anita Malfatti e um trechinho do que Monteiro Lobato achou da exposição dela. Ele escreveu assim, paranoia ou mistificação? Ele disse assim, ó, há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura. Guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções, emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Ele está falando daqueles artistas no qual, obviamente, ele deve se enquadrar. Mas há também a outra parte, o outro lado, a outra espécie que é formada dos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras, ou seja, aquelas coisas que vão e vêm e vão muito rápido, né? Sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Você sabe que furúnculo é uma coisa que incomoda e dói. O Monteiro Lobato achou a produção da Anita, vou falar aqui de forma vulgar, uma porcaria. Uma coisa que não tem sustentabilidade. O Monteiro Lobato era um crítico, muito respeitado na época. E causou polêmica ao escrever um texto que é bem maior que esse, você pode pesquisar na internet, fazer um hipertexto, lembra da aula? E entender melhor, e também tem no seu livro texto, tá? No seu livro didático, o que isso significa para esse estilo chamado modernismo. A aula de hoje faz essa retomada, porque na próxima aula nós vamos falar da linguagem modernista e da linguagem pós-modernista. Não posso falar do pós-modernismo sem citar o modernismo. Eu vou ficando por aqui. Eu acredito que as grandes revoluções trazem para nós grandes reflexões. E se você está diante de repente você está se vendo num momento que tão complicado esse que nós estamos passando, precisando mudar alguma coisa, porque eu acho que a pandemia trouxe para nós essas reflexões, que você não tenha medo de mudar. Não machucando ninguém, não prejudicando ninguém, querendo crescer, querendo ser melhor, aproveitar os desafios que esse momento está trazendo para mim, para você, para todo mundo. A pós-modernidade está aí, convivemos com ela, reagimos a ela e contextualizando tudo aquilo que está à nossa frente para nós estudarmos. O Monteiro Lobato apresentou o ponto de vista dele. Ele estava certo? Ele estava errado? Uma boa reflexão para nós. Até que ponto nós temos propriedade para falar da produção do outro, chamando ele de místico, de paranoico, de estrábico? Você sabe que estrabismo é aquela história lá dos olhos que ficam uma ponta para uma direção, outra ponta para outra. Então, se ele usa esse termo para mostrar que ela não estava enxergando nada. Uma hora estava olhando uma coisa, uma hora estava olhando a outra. Olha só eu fazendo aqui a minha interpretação da fala, ou melhor, da escrita de Monteiro Lobato. E sempre nós vamos precisar ter uma postura firme, um ponto de vista certo sobre determinados assuntos que vão nos nortear e vão fazer com que nós cresçamos e amadureçamos como bons escritores. Estudar a língua portuguesa é importante, gente, porque é a partir daí que você vai ser expert em produção textual também. Compliquei?